Trata-se de uma reclamação trabalhista proposta por uma trabalhadora, contratada supostamente pelo vínculo de emprego a título de trabalho temporário, da Lei 6.019, por um prazo de 6 meses. Passados 20 dias do início do contrato de trabalho, apenas 20 dias que ela estava trabalhando naquela condição de trabalhadora pretensamente temporária, ela descobriu que estava no estado gravídico. O que ela fez? Comunicou à sua empregadora. E aqui tem um ponto-chave. Ela comunicou hoje. Amanhã, ela foi dispensada sem justa causa. Rompendo o contrato pretensamente a prazo temporário, que seria de duração de 6 meses, no dia seguinte. Prestada a informação de que ela seria portadora do estado gravídico. Por isso, inclusive, que o eminente relator deferiu a indenização dobrada da Lei 9.029 de 95, porque a dispensa foi nitidamente discriminatória. Como as demais matérias estão assodadas pela preclusão, já que já deferidas em sentença e também pelo eminente relator, eu vou me cingir à discussão da indenização por danos morais. Porque a indenização, o valor arbitrado em sentença, foi de R$8.000, por essa dispensa que eu frisei a Vossas Excelências, de uma trabalhadora gestante, uma trabalhadora que foi contratada com salário de R$ 1.284,50. E essa trabalhadora gestante, que comunicou à empresa num dia que estava grávida e no dia seguinte foi dispensada. Essa indenização de R$ 8.000 quer nos parecer que não atende o primado reparatório e o primado punitivo para uma situação desse gênero. Porque a hipótese é de uma gravíssima violação e de uma discriminação odiosa que nós não podemos, ainda que por via oblíqua, permitir que grace na seara juslaboral. Fazendo um paralelo, o salário da autora, de R$ 1.284, em contraponto à previsão do artigo 223, parágrafo 1º, 223G, parágrafo 1º da CLT, com a redação dada pela reforma trabalhista. O artigo 223G, parágrafo 1º dele, diz que a indenização do ato grave ela será de até 20 vezes o salário do ofendido. Ora, essa indenização de R$ 8.000 se aproxima de uma indenização de natureza média, que vai de até 5 vezes o salário do ofendido, que está no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 223G da CLT. E quando as ofensas de natureza grave demandariam serem indenizadas em até 20 vezes o salário do ofendido. Portanto, na petição inicial, o que nós colocamos como parâmetro foi uma indenização por danos morais de R$ 15.000, que equivale a pouco mais de 50% desse parâmetro do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 223G da CLT. E não nos parece desaconselhado que, nesse caso, se condene nesse valor de R$ 15.000. Porque eu volto a dizer a Vossas Excelências, a trabalhadora, veja, o contrato por prazo temporário foi declarado nulo. E é nulo porque não tinha as razões da contratação a título temporário. Se para substituir pessoal permanente, se para substituir acréscimo complementar de serviços, portanto, nulo. O contrato foi declarado nulo e numa condição extremamente iníqua, porque ele tinha 6 meses de pretensa duração, mas na hora que ela comunicou que estava grávida, foi dispensada. Vamos nos colocar na condição dessa trabalhadora, dessa mulher. E o que isso representa para o mundo do direito do trabalho e para a ciência juslaboral? Uma mulher que comunica o seu estado gravídico e a resposta que ela tem do empregador é o desemprego. Num país como o nosso, com as dificuldades econômicas. Imagina-se o quanto esse salário fez falta para essa trabalhadora.
E ressalva, Vossa Excelência, nós entramos com a ação ainda no prazo estabilitário. Não estava exaurido. Então, não houve nenhuma inércia no exercício de direito de ação. Mas nos afigura que, contando com a parcimônia desse tribunal e do eminente relator, que seja a hipótese de revisão desse valor da condenação de R$ 8.000, porque ele equivale a 6 vezes e alguma coisa o salário da autora. E esses 6 vezes alguma coisa aproxima de uma indenização de natureza leve, como dispõe o inciso 2º do parágrafo 1º do 223G. E quando o inciso 3º diz que para as ofensas de natureza grave, a indenização será de até 20 vezes o salário do ofendido. E discriminar uma mulher pelo seu estado gravídico deve ser considerado uma ofensa de natureza grave, se não gravíssima, e deve receber toda a reprimenda possível do Poder Judiciário. Então, por isso, se nos afigura que, não obstante a tutela já deferida da indenização dobrada, a Lei 9.029 é expressa em dizer que, além da indenização por danos morais, receberá a dobra. Então, nesses casos, a violação do direito é tamanha que se justifica que a reprimenda seja coercitiva a ponto de justificar a devida proporção do ato infamante. E por isso nós pedimos a Vossas Excelências a revisão da sentença neste particular, embora muito bem lavrada, muito bem fundamentada, assim como o voto do eminente relator, mas a sensibilidade de Vossas Excelências em majorar o valor dessa indenização de R$ 8.000 para R$ 15.000, que é a pretensão que está desde a inicial. O que, repito, equivalerá, com parcimônia, a 11,5 vezes o salário da autora, ainda menos que os 20, que poderia ser o que dispõe a lei. Muito obrigado. Essa é a sustentação.